e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite, meus irmãos. Paz e alegria em nossos corações. A saudação que Leopoldo Machado trazia a todos, porque o lema do nosso querido Leopoldo era o Espiritismo para os vivos. Devemos ser mais amorosos, mais solidários uns com os outros, assim como Bezerra de Menezes nos concitava: solidários seremos união, separados uns dos outros apenas pontos de vista, juntos alcançaremos os objetivos das nossas metas. É assim como Bezerra, eu quero agradecer a todos o carinho, a receptividade desta casa, que tenho a honra de participar todos os anos, praticamente anualmente, desde quando eu tinha cabelo, e já faz algum tempo. Os nossos queridos amigos Paulo Jorge, Rose, de Janira, nosso querido Aristarco, Ana Lúcia, tantos queridos Ciro, a Cláudia, tantos irmãos tão queridos que nos receberam sempre com muito carinho aqui na região dos Lagos. O abraço fraterno da Sociedade Espírita Amor e Caridade, que fica lá no Engenho Pequeno, em São Gonçalo. Com muito carinho e amor para o 34º seu, aqui dessa região de Cabo Frio. O tema é um tema, como o Paulo falou, é um tema aberto, né? E aí me perguntaram, mas que diacho é isso de tolteca? Não é? Imagina, né? As pessoas devem ter ficado curiosas, né? Os 4 acordos toltecas. Que diacho é isso, Paulo Jorge? Djanira, que você está ficando maluca, Djanira, né? Botar um acordo assim, um tema desse. Mas nós começamos a refletir sobre essa temática e nós visualizamos que esse povo tolteca, que habitou a região da Mesoamérica, entre o México e a Guatemala, no século X até o século XII, apenas 200 anos, de 901 a 1101, foi um povo que passou naquela região e deixou um legado extraordinário, tanto nas artes, quanto nas cerâmicas, e principalmente na escrita, e acima de tudo na filosofia e no modo de viver. Então o objetivo desses acordos ou compromissos toltecas é que nós nos libertemos, é que nós possamos buscar a felicidade que está dentro de cada um de nós. Porque Jesus disse: vós sois deuses, tudo que eu fiz, vós também podeis fazer. Então a filosofia tolteca, ela vem exatamente trazer esses ensinamentos do Cristo, fazendo com que nós nos libertemos das nossas amarras psicológicas, e é o que nós vamos ver na noite de hoje. Então a gente observa aqui, meus irmãos, né, na transparência, é só uma questão geográfica, né, para vocês ficarem, né, pode passar, Nelson, é baseado nesse livro, tá? Eu li essa obra maravilhosa, Dom Miguel Ruiz. Ele é autor de vários best-sellers na área de autoajuda, e um deles é esse. Ele ficou muito famoso no México com um livro chamado As 4 Verdades. E ele é considerado um xamã, isto é, um mestre na área da espiritualidade daquela região. E ele trouxe essa obra em seguida, chamada Os 4 Acordos. Então quem puder ler essa obra, é pequenininha, tem 52 páginas, leiam, vocês vão gostar muito, e tem tudo a ver com a doutrina espírita, tem tudo a ver com a nossa liberdade pessoal. Então, nós vamos caminhar e nós vamos ver que esse povo que habitou a região do sul do México até a Guatemala, ele deixou marcas tão profundas na sociedade mexicana,
nessa região antes do descobrimento da América, que eles foram homenageados com estátuas dos guerreiros toltecas na cidade de Tula, que fica distante ali da cidade do México, 70 quilômetros da cidade do México. Então eles são um povo que foi reverenciado pela extraordinária cultura que ele legou ao povo mexicano. Então é só mesmo uma introdução histórica, né? E eles pregavam exatamente esses 4 acordos que nós vamos estudar, vamos meditar na noite de hoje. Segundo essa sociedade tolteca, todos nós estamos envolvidos em um sonho. Um sonho. Nós replicamos aquilo que nos foi passado pelos nossos pais, por aqueles que nos criaram, por aqueles que nos educaram. Então, esse sonho em que todos nós estamos envolvidos, ele nos faz ficar presos a amarras psicológicas trazidas por interpretações de vida dos nossos genitores, daqueles que cuidaram de cada um de nós. Então nós vamos replicando, adormecendo muitas vezes os nossos potenciais construtivos para a vida. Quem aqui, quando era criança, sabia desenhar? Eu adorava desenhar. Pode levantar a mão quem gostava de desenhar, não é? E hoje, quem desenha ainda hoje? Sem ser Paulo e Rose que pintam, né? Que eu conheço. Quem ainda desenha? Eu adorava desenhar. Isso foi morto dentro de mim. Isso acabou. Porque alguém um dia chegou para mim e falou: nossa, esse desenho está horrível. E aí eu sequei essa veia artística. Poderia estar hoje pintando quadros junto com Paulo, com Rose, fazendo comercial, hein? E não estou, porque um adulto me disse que o desenho estava horrível. Quem aqui já teve o dom para cerâmica, ou então pintura em tecido? Eu fazia pintura em tecido na escola. Também não faço mais, mas por quê, Éder? Porque também disseram que tinha ficado horrível. Então, será que o problema sou eu ou são os avaliadores? Mas cada um de nós aqui teve alguma experiência na área artística, de teatro, de música, e isso foi morto dentro de nós. Ficou adormecido porque alguém falou que nós não sabíamos cantar, que nós não sabíamos desenhar, que nós não tínhamos criatividade. Quantos de nós aqui, quando éramos mais novos, éramos alegres, brincalhões, e a gente virou adulto e ficou sisudo, não sabe brincar? Quantos de nós, com os nossos telefones celulares, às vezes vemos uma árvore com uma flor bonita, ou um beija-flor, temos vontade, principalmente os homens, de parar e fotografar e ficamos com vergonha. Não que alguém vê o Éder fotografando um beija-flor numa flor. História é essa? Então nós vamos matando dentro de nós os nossos potenciais. E os acordos toltecas, eles vão na direção contrária, fazendo com que cada um de nós resgate de dentro de si esses potenciais que foram adormecidos pela sociedade e por aqueles que nos cercam. Então, o primeiro acordo tolteca, ele diz o seguinte: seja impecável com as palavras. É o primeiro acordo tolteca. Porque as palavras têm força. A boca fala o que está cheio, o vosso coração. Então as palavras têm força. As palavras são mágicas. E muitas vezes nós utilizamos esse dom divino que Deus nos deu, porque somos aí um dos únicos seres vivos que tem inteligência e consegue se expressar através da fala. O papagaio ele só repete, mas o homem ele consegue se expressar, colocar ideias, transmitir sentimentos através desse dom que é a nossa voz.
E quantas vezes nós utilizamos a nossa voz para reclamar? Vocês sabem o que significa reclamar? Reclamar é clamar duas vezes. Então, quando eu estou reclamando da falta de dinheiro, eu estou jogando para o universo, para o destino, que aquilo se repita. Quando eu estou reclamando da minha esposa, eu quero que aquilo se repita mais vezes. Quando eu estou reclamando de doença, eu quero que a doença venha sempre, em dobro para a minha vida. Vocês sabem o que significa a palavra agradecer? A graça de Deus venha até nós. Agradeça, desça a graça. Notaram a diferença entre reclamar e agradecer? E qual dessas duas palavras, dessas duas ações, que nós utilizamos esses dois verbos no nosso dia a dia, quantas vezes utilizamos o verbo reclamar e quantas vezes utilizamos o verbo agradecer? Já paramos para meditar sobre isso, meus irmãos? Quando uma coisa boa acontece em nossas vidas, muitas vezes, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, nós dizemos assim: eu consegui pelo meu esforço, pelo meu mérito. Nunca paramos para agradecer a Deus primeiro, porque se não fosse Ele, não teríamos essa força para vencermos os desafios do nosso caminho. Então, no momento em que nós utilizamos as nossas palavras para o mal, para maldizer, para sermos ingratos, para reclamarmos, nós transformamos essa magia em magia negra. Olhem bem, a força da magia para o bem, na força das palavras, nós transformamos essa força em magia para o mal, porque nós amaldiçoamos o próximo. Por que o outro tem, eu não tenho? E nós reclamamos, estamos sempre insatisfeitos. Se está fazendo calor, está muito quente, nós começamos a reclamar. Se está fazendo frio, está muito frio, eu sou obrigado a usar aquele casaco, que está fedendo, porque estava no armário guardado. Meu Deus, que coisa horrível, não para de chover. Nós somos os eternos insatisfeitos, replicando essas palavras. E os toltecas diziam exatamente: seja impecável com as suas palavras. Utilize as suas palavras para o bem, para modificar a ambiência que está ao seu redor. Mesmo que sejas amaldiçoado, utilize a sua palavra para o bem, sempre em agradecimento. E nós vemos muito na casa espírita irmãos que chegam pela dor, e mais de 90% dos casos são pela dor. Pelo amor é a minoria. Mas como nós estamos num mundo em transição planetária para a regeneração, é compreensível que a maioria chegue pela dor à casa espírita. E as pessoas chegam sempre reclamando da vida, dos seus problemas, reclamando das obsessões, mas não param para refletir que na maioria das vezes, ou na sua quase totalidade, somos nós que nos conectamos com essas vibrações negativas, com essas vibrações pesadas, que nós atraímos esses irmãos infelizes para o nosso lado, com as nossas lamentações, vivendo apenas do passado e reclamando: não, porque eu, se eu não tivesse feito isso, porque eu, se não tivesse feito aquilo. E Joana nos diz: esqueça o passado, vá em frente, o que passou, passou. Mas nós estamos sempre resgatando o passado. Vocês já repararam? Nos carros, o para-brisa é desse tamanho, o retrovisor é pequenininho. Por quê? Porque o retrovisor é só um ponto de apoio. O objetivo final tem que estar no para-brisa. Mas nós fazemos o quê? Pegamos o para-brisa e colocamos o retrovisor desse tamanho, o para-brisa pequenininho, vivendo apenas do passado. Não, eu não sou feliz porque
Você puxou meu cabelo quando eu tinha 5 anos de idade. A pessoa tem 50 anos hoje. Eu não sou feliz porque disseram que eu não tinha talento. Então você matou o seu talento porque alguém falou que você não tinha. E nós vamos replicando isso e maldizendo a nossa própria vida, a nossa própria encarnação, sem utilizarmos os potenciais divinos que o próprio Cristo disse: vós sois deuses. E por nós não utilizarmos esse potencial divino, que é a nossa voz, utilizando-a para o mal, para a crítica destrutiva, porque é muito fácil andar com Jesus no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. É muito fácil. É muito fácil ser espírita na casa espírita. O difícil é ser espírita no trânsito. O difícil é ser espírita dentro do seu lar, do lar de cada um de nós. O difícil é ser espírita no ambiente de trabalho. Porque é fácil amarmos uns aos outros dentro de um ambiente como esse. Vamos amar aquele que nos pisoteia, vamos amar aquele que nos malgrada, que pisa no nosso calo psicológico dentro do lar. Vamos amar esses. Vamos colocar o nosso orgulho de lado, a nossa vaidade. Vamos ser mais humildes. Vamos pedir perdão àqueles que nos crucificam. Quando um bem acontece em nossa vida, qual deve ser a nossa postura? Primeiro, agradecer a Deus, mas se o mal acontecer, agradeçamos também, porque poderia ser pior. Então os toltecas nos dizem: utilize, seja impecável sempre com as suas palavras. Se não tem uma coisa boa para dizer, cale-se. Cale-se. Mas nós sempre utilizamos aquele mecanismo de manada. A pessoa chega em fila de banco, então o que mais tem? Começa a reclamar de quem? Do governo. Aí vai do governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, daqui a pouco está reclamando dos filhos, está reclamando do genro, da nora, e a gente começa a reclamar junto. E Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, meus irmãos, se nós conhecemos a verdade através dos ensinamentos da doutrina espírita, por que então não utilizamos esse conhecimento como mecanismo de autodefesa em situações como essa? Nós já presenciamos dentro da própria casa espírita irmãos, antes das reuniões, comentando crimes do cotidiano dentro da casa espírita. Ao invés de estarem ali fazendo uma prece em oração, se preparando para o estudo da noite, estavam comentando crimes do dia a dia da sociedade. Então, vamos utilizar nossas palavras para não que buscarmos replicar esses mecanismos do dia a dia. Vamos passar a agradecer. Por mais que as situações se nos aparentem adversas às nossas vidas, vamos agradecer. O segundo acordo tolteca, ele fala exatamente: não tome nada como pessoal. O mundo não gira em torno de cada um de nós, porque nós somos muito egoístas. Eu passo ali pela Praia do Forte, Paulo Jorge de carro, fala Paulo Jorge, ele não me vê, e vai embora. E aí, com a minha neurose, eu começo a meditar: o que eu fiz? O Paulo não falou comigo. Aí eu vou e mando um zap para o Paulo. Está lá no WhatsApp dele. Não ouço áudio, eu gravo um áudio e mando para ele. Ele não ouve. Mas eu, com preguiça de digitar, mando um áudio. Ele não responde. Aí, meu Deus, Rose fez fofoca minha para o Paulo. Não é possível. Perceberam? A gente vai tomando tudo como pessoal. As nossas suscetibilidades, os milindres, principalmente na casa espírita.
Trocou a pessoa de tarefa na casa espírita, trabalho voluntário. Nós somos o que na casa espírita? Voluntários. Troca a pessoa de tarefa, ela já fica conduída. Não, porque botou alguém, eu tenho 50 anos de banco lá, e a pessoa bota outro que chegou ontem, mas esse outro que chegou ontem, já chegou trabalhando, se desenvolvendo, buscando o trabalho voluntário, e muitas vezes as pessoas ficam sentadas, muitos não se colocam à disposição dos trabalhos da casa. E nós fazemos o quê? Vamos criando neuroses, vamos nos melindrando. Me respondeu atravessado, eu fico com raiva da pessoa, nem sei o que está acontecendo, mas eu já vou criando o quê? Um distúrbio dentro de mim. Por isso que os toltecas dizem, não tome nada como pessoal, porque o mundo não gira ao nosso redor. Ninguém está preocupado do que está acontecendo conosco, a tal ponto, não, o mundo está girando ao nosso redor. Ele não me viu, passou de carro e não me viu. Qual é o problema em relação a isso? Mas nós vamos criando esses mecanismos. Nós vamos criando esses mecanismos e vamos o quê? Criando empecilhos psicológicos para as nossas vidas. Daqui a pouco a pessoa está com pressão alta, está com gastrite, porque ela vai ver inimigos em todos. Não, falei com o fulano, me respondeu atravessado, a pessoa acordou mal. Está com um parente doente dentro de casa. Todos nós tem dias que nós acordamos com dor de cabeça. Não dá para sorrir para todo mundo, né, Ana? Não dá para sorrir. Não é isso? Aí a Ana não sorri para mim, não sorriu para mim. E aí eu começo a criar esses mecanismos. Então, se nós utilizarmos as nossas palavras sempre para o bem, de forma impecável, aí é o desafio, não fazer fofoca. Não é tão difícil, né? Chega alguém para falar mal de alguém, é tão gostoso ouvir, né, o outro falar mal do outro, e a gente vai alimentando e coloca, é o nosso primarismo, é a nossa inferioridade. Mas Jesus ensina o contrário, as peneiras de Sócrates. O que você vai me contar é útil? Não. O que você vai me contar tem a ver comigo? Não. O que você vai me contar tem a ver com você? Não. Então, se não é útil, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, eu não quero saber. Ah, mas a pessoa, ela vai se melindrar, e é problema dela. Eu não quero saber. É difícil. Quem não gosta, né, de uma situação dessa? Mas é difícil. Mas o crescimento moral, ele se dá com sacrifícios. Então, não tomemos nada como pessoal, não é conosco, nem a pior ofensa. No trânsito acontece muito isso, né? A nossa casa espírita fica em São Gonçalo, mas nós moramos em Niterói, na cidade de Niterói. O trânsito é meio caótico, porque é ali a ponte Rio-Niterói, ela cria aqueles engarrafamentos, tem os reflexos na própria cidade. E uma vez eu levei uma fechada, e sem querer eu fechei também. Não foi o mesmo carro, por ele me fechar, eu tive que tirar o carro, joguei na outra faixa e fechei. Um outro camarada que vinha atrás, ele parou do meu lado e falou assim: seu careca! E foi. Aí eu parei, respirei, não falei nada. Mas os dardos, né, mentais, depois eu fui refletindo. Duas possibilidades. Primeira possibilidade, eu não sou careca. Ok, ele me chamou de careca, eu não sou. Ok, qual o problema? Ele está mentindo, não me afeta. Segunda possibilidade, eu sou careca. Então por que eu me afeto? Ele não tem razão? Então, gente, perceberam os mecanismos? De outra feita, disseram que minha mãe era uma profissional que rodava bolsinha e vendia o seu corpo nas esquinas. Duas possibilidades. Minha mãe era uma profissional que vendia o seu corpo, mas eu não estou lembrado dele lá em casa. Então, né? Se fosse verdade, ok. Não é verdade, ok também.
Perceberam? Isso está no ensinamento tolteca. Não leve nada para o pessoal. Não leve nada para o pessoal, nem a pior ofensa. E esses dois ensinamentos, eles se conectam com o terceiro ensinamento. Não faça suposições. Nós estamos sempre supondo. Bem, eu suponho que eu devo ter feito alguma coisa muito errada, porque eu botei uma foto e ninguém curtiu no Facebook a minha foto. Aí a pessoa corre e tira a foto. Botou a foto, deu 10 minutos, não teve curtida, vai lá e deleta. Quem já não passou por essa situação? Eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Eu não, né? Quem dera. Todas as minhas postagens deveriam ter quantas curtidas, meus amigos? 5.000, não é isso? Se a pessoa pede solicitação de amizade, ela está dizendo o quê? Eu sou seu amigo, eu quero fechar essa amizade com você. Então, por que nas nossas fotos, quando nós colocamos, se a pessoa tem 5.000, ela só tem 10 curtidas. Se for em Dubai, então é uma curtida. Ai, que ódio, fulano foi para Dubai e eu não fui. Aí, não curte! Então, o nosso querido Rossandro Kingsley, ele diz o seguinte, que é provado que 85% das pessoas que fazem parte da nossa lista de amigos no Facebook estão ali para tomar conta da nossa vida. 85% estão ali para tomarem conta das nossas vidas. Quer ver a pior foto que tem para se colocar numa rede social? Aquela do pezinho. Você estica o pé, com fundo desse da Praia do Forte, aquela água cristalina, e publica. Oh, meu Deus, que ódio. Fulano está em Cabo Frio, eu não pude ir. Observaram? Não tome nada como pessoal. Deixa, eu coloquei o meu momento. Eu não me importo se não tem 500 curtidas. Só tem uma. Aquele é seu amigo, ele está feliz porque está te vendo bem. Então nós utilizamos as redes sociais muitas vezes de forma equivocada, meus irmãos. Nunca se houve tanta conectividade no mundo quanto se existe nos dias atuais. E nunca se houve tanta depressão, tanto suicídio e tantos casos de solidão quanto nós estamos vivenciando nos dias atuais. A tecnologia nos transformou em autômatos, em robôs, em escravos da tecnologia. Há pessoas que andam na rua com a cara colada, envergada na tela do celular. Então a pessoa puxa esse aparelhinho, depende, né? Telas maiores, telas menores, a pessoa está assim na rua. Aí ela bate no chafariz de praça pública, ela cai dentro de chafariz no shopping, ela é atropelada no sinal do trânsito. Por quê? Porque ela está conectada. Ela está envolvida naquele mundo, porque eu tenho milhões de amigos. Então eu vou colocar no Instagram. Aí a pessoa é atropelada, vai para o hospital, fotografa, que está dentro do hospital. Teve um caso nos Estados Unidos de um acidente em que a menina capotou com o carro e ela, capotada dentro do carro, tirou uma selfie e postou. Gente, eu estou bem, tá? Capotada, lá com as ferragens lá. Então se banalizou os momentos. Você vai a um restaurante, você vai a um shopping, e você observa, dentro desse shopping, os casais sentados, cada um com seu smartphone. Não se conversa. Dentro dos nossos lares, os nossos filhos não conversam, porque estão conectados. E aí o que nós fazemos com essas crianças? Crescer um pouquinho, dá logo um tablet, né? Porque aí não atrapalha o adulto, né? Deixa ele lá com a galinha pintadinha. Deixa lá ele com aquela porquinha rosa lá, pulando. E aquela criança, ela já vai sendo treinada para que ela fique ali conectada e desconectada da realidade. E assim somos nós. Houve, uns anos atrás, um juiz que proibiu a utilização de um mensageiro.
E foi um choque. As pessoas olhando para o alto, enxergando as outras. As pessoas andando nas ruas, olhando uns para os outros. Porque as pessoas todas com a cabeça inclinada na tela do celular. Então nós temos que ter muito cuidado. A tecnologia é válida, veio para o benefício da humanidade, veio, mas ela não pode ser a nossa dona. Ela está aqui para nos servir, e não para que sejamos escravos dessa tecnologia. Eu sou da geração que andava descalço, não morri, estou com os 2 pés aqui, subi em árvore, brincava de bolinha de gude, brincava de peão, ficava na rua até tarde, chegava todo sujo, ainda levava uma coça para tomar banho ainda. Sou dessa geração que brincava. Hoje nós não vemos mais, mas teria violência, mas espera aí. Tem locais que a violência não chegou, tem playgrounds, tem quintal, e você não vê mais as crianças brincando. Você vê as crianças agarradas em aparelhos de celular. Então não tomemos nada como pessoal. Se alguém vem com um presente, e esse presente nós identificamos que é um vaso, com um produto fecal, com esterco dentro, o que nós fazemos com esse presente? Devolvemos ao seu dono. Se eu chego com um vaso de rosas, cheirosas, perfumadas, e entrego para alguém, a pessoa que está recebendo vai receber com muita alegria. E se eu chegar com esse mesmo vaso cheio de esterco, alguém recebe esterco como presente? E por que nós aceitamos os estercos que são colocados no nosso dia a dia como presente psicológico? Por quê? Será que o outro tem essa capacidade tão forte de tirar a minha paz? Espera aí. Se alguém consegue tirar a minha paz, é porque a minha paz está sob o controle do outro. Porque se eu tenho o controle da minha paz, ninguém tira a minha paz. Nem com a pior ofensa. Porque eu não aceito essa ofensa. Por que eu não aceito? Porque eu não vou me ofender. A paz é minha. Quem tira a minha paz tem o poder sobre a minha paz. Então, se nós meditarmos sobre isso, refletirmos e colocarmos em prática no nosso dia a dia, ninguém vai tirar a nossa paz. Esse terceiro acordo interno, porque nós somos moldados com acordos. Se dizem assim para mim, você é feio, eu faço um acordo comigo mesmo. Aí disseram que eu sou feio. E acabou. Você é burro. Dizem que eu sou burro mesmo. E aí? Eu fiz acordo. O acordo interno. Você nunca vai passar no vestibular. Passar no vestibular é muito difícil, é impossível. Não é impossível, é difícil. Impossível não. Ah, você está estudando aí para concurso público? Por que está perdendo seu tempo? Tem praia, tem sol, você está aí perdendo seu tempo. É impossível passar no concurso público. É difícil, impossível não. Então, se eu compro esse acordo e fecho esse acordo internamente, eu não caminho, eu não progrido. Quantas vezes chegaram para mim, experiência pessoal, e disseram assim, você nunca vai ser nada na vida. Está estudando para quê? Eu era office boy. Eu brincava, eu era office boy. Porque eu fazia de tudo no comércio. Limpava chão, banheiro, ia em banco. E na hora do meu almoço, que era 1h, eu tinha que engolir a comida em 15 minutos para ter 45 minutos para estudar. Porque eu estava terminando o ensino médio. Você nunca vai ser nada. E é tão bom quando você alcança a sua meta e você encontra essas mesmas pessoas que pararam nos mesmos lugares e você avançou. Não é orgulho não, com muita humildade, mas tem, né? Lá dentro você diz assim, eu venci, eu superei o meu desafio. O desafio interno que eu me coloquei. Vamos transformar problemas em desafios, meus irmãos. Só que nós
Pegamos os nossos desafios e transformamos em problemas. Isso aqui é um problema. Problema é o quê? Uma palavra que remete ao nosso primarismo escolar. É de difícil resolução. Quem é professor aqui ou professora? Alguém? Pedagogo, né? O professor chega na sala de aula, principalmente de matemática, era o horror, né? João tem 3 laranjas. Chupou 2. Quantas laranjas ficou com João? A gente entrava em desespero. Aí a gente ficava, ai meu Deus, que coisa chata, é um problema. Aí chegava no recreio, o meu coleguinha dizia assim para mim, Éder, quem chegar por último lá naquela árvore é a mulher do padre. Quem quer ser a mulher do padre? Ninguém. Então eu corria, tinha um mangue para chegar na árvore, tinha um cachorro que corria atrás da gente, eu não queria nem saber. Eu chegava lá todo molhado, com o cachorro agarrado na calça, mas eu batia na árvore primeiro do que ele. Por quê? Porque eu fui desafiado. E o desafio, ele movimenta cada um de nós internamente. Então, quando nós estivermos com um problema do nosso lado, vamos transformar esse problema em desafio, dizendo assim, é um desafio. Eu não tenho um filho problema, eu tenho um filho desafio. Eu tenho um marido desafio. Eu tenho uma esposa desafio. Eu tenho um patrão desafio. Eu tenho um desafio comigo mesmo. Eu tenho um desafio espiritual e não uma obsessão espiritual. Porque na maioria das vezes são nossas vítimas do passado. Nós é que somos os algozes desses irmãos. E esses 3 acordos, o primeiro, seja impecável com suas palavras. Não tome nada como pessoal, é o segundo. Não faça suposições, é o terceiro. Ele se coaduna com o quarto. Sempre faça o máximo que você puder. Olha que maravilha. Sempre faça o máximo que você puder. Éder, me deram uma vassoura para varrer o pátio do Trabalhadores de Jesus. Seja o melhor varredor de pátio de casa espírita de Cabo Frio. Éder, me deram lá uma função de lavar prato na cozinha do Trabalhador de Jesus. Seja o melhor lavador de pratos do Trabalhador de Jesus. Éder, eu sou gari lá em Cabo Frio. Seja o melhor gari, seja o melhor carteiro, seja o melhor engenheiro, seja o melhor bibliotecário, seja o melhor professor. Sempre faça o máximo que você puder. Porque nós vemos, e principalmente no serviço público, do qual eu faço parte, é o desalento, é o desânimo, é a falta de força de vontade, é a acomodação. Mas existem grandes exceções. Depende do nosso comportamento, do nosso posicionamento diante da vida. Eu quero ser um acomodado na vida, ou quero ser o lutador, o vencedor, que não se deixa contaminar, que sempre faz o melhor, que procura mudar a realidade do seu entorno. Então, esses mecanismos de utilizar a nossa voz para o bem, de não nos melindrarmos, de não fazermos suposições, julgamentos, pré-julgamentos, e de sempre utilizarmos os dons que Deus nos deu para realizarmos sempre o melhor, eles fazem parte da filosofia dos toltecas. Esse povo do século X ao século XII que habitou o México. É ou não é uma filosofia atual para os nossos dias? É ou não é, meus irmãos? E nós temos essa coleção Fonte Viva, que eu trago para vocês aqui a sugestão para que nós possamos, através dos 180 capítulos de cada obra que faz parte dessa coleção, que tem Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz e assim por diante, tem vários livros nessa coleção, se não me falha a memória, são 6 obras, 180 capítulos, cada obra dessa, que nós podemos estudar uma página, um capítulo por dia, e em 6 meses
lendo uma página dessa por dia, meditando durante 5 minutos, ao final de 6 meses, nós conseguimos ler uma obra dessa. Mas, Éder, eu não tenho tempo. Mas tem tempo para ver novela, tem tempo para ver jornal, tem tempo para ficar no Zap, para ficar em rede social vendo besteira. Nós temos tempo. O tempo é prioridade que nós fazemos com ele. Então, se a minha prioridade é gastar 1 hora na rede social e não ter tempo para ler uma obra dessa, a responsabilidade é minha. Mas se eu consigo diminuir da rede social 15 minutos, vou deixar 45 para a rede social, tá bom, gente? Vamos ficar com 15 para ler uma página por dia? Lê em 5 minutos, medita em 10. Vamos trabalhar. Em 2 anos e meio, a gente consegue ler a coleção toda. 180 capítulos cada obra. Ah, Eder, mas não tem figurinha. Não tem figurinha. Mas a letra é grande. Não é isso? Eles mudaram o formato do livro para facilitar a nossa leitura. Não é? Então, nós temos, meus irmãos, os mecanismos. Depende de nós modificarmos a nossa própria realidade. Porque a nossa liberdade pessoal, ela depende de nós. Dizem assim, que o boi não sabe a força que tem, porque se soubesse, o homem nunca o dominaria. Então vamos sair desse estágio que nós nos encontramos de não enxergarmos a força que nós temos, porque alguém disse que nós não tínhamos força. E nós compramos essa ideia. E Jesus traz a finalização desse ensinamento dos toltecas. Deixa eu ver o meu tempo. Acabando. Quando, através dos venerandos espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, eles dizem assim: qual o método mais eficaz para o homem evoluir nesta vida e nas próximas encarnações? E os espíritos benfeitores dizem: um sábio da antiguidade já vô-lo disse. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. Então, se nós não nos conhecemos, como é que a gente quer julgar o outro? Como é que a gente diz assim: eu perdi a paciência? Quem tem não perde, se perdeu é porque não tem. Nós não nos conhecemos, e por nós não nos conhecermos, nós temos uma imensa dificuldade em trabalharmos o nosso crescimento moral, porque nós não nos conhecemos. Então vamos parar no espelho, todos os dias, na hora do banho, está escovando o dente, para e olha para o seu maior amigo e para o seu maior inimigo, está ali. Aquela imagem que é refletida naquele espelho, ele é seu pior inimigo, e ele é o seu maior amigo, porque ele vai te acompanhar em todos os dias da sua encarnação. E Jesus finaliza esse ensinamento com o Sermão da Montanha de Jesus, em que ele traz para cada um de nós as características dos seus verdadeiros discípulos. Porque Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Sejamos nós a mudança
que queremos para o mundo, como dizia Mahatma Gandhi. Muita paz e que Jesus esteja para sempre em nossos corações. Graças a Deus.